Você tem dificuldade de ser você mesmo em relacionamentos? Então, dentro dos relacionamentos de cada um de nós, cada um vai apertar o calcanhar em algum lugar. Então, nós temos dificuldades em relacionamentos com a nossa família, temos dificuldades em relacionamento com um companheiro, uma companheira, com amigos. Algumas pessoas têm dificuldade de relacionamento com o social, com grupos grandes. E hoje a gente quer falar contigo como a gente pode ter mais facilidade com relacionamentos, porque basicamente a vida humana é relacionamentos. Nós somos instrutores e terapeutas de barras de Access, também de Theta Healing, mas hoje, particularmente, a gente quer falar um pouquinho de como as barras de Access podem nos ajudar e como esses 32 pontos na cabeça ativam e mudam essa energia que às vezes está trancando os nossos relacionamentos. Existem dois pontos dentro da terapia de barras de Access, que é a ativação de pontos na nossa cabeça que corre uma barra eletromagnética de um lado ao outro, dissolvendo cargas emocionais, crenças limitantes, ou seja, fazendo com que abra fluxo ali. Existem dois pontos que a gente quer falar contigo hoje, que é criando conexões e criando formas de vida, que acaba melhorando a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Então, criando conexões é um desses 32 pontos que abrangem várias áreas da vida e um ponto que a gente trabalha muito a questão relacionamento. Por quê? Porque nós somos ensinados dentro dessa realidade e compramos muitas crenças limitantes em muitos momentos de que para se relacionar com os outros a gente tem que desistir de nós mesmos. E como que isso funciona? Sabe aquela tentativa, às vezes incessante, que a gente tem de agradar, de atender às expectativas dos outros? Isso a gente está inconscientemente tentando criar uma conexão baseado naquilo que a gente acha certo, naquilo que a gente acha que deveria ser. Só que nesses momentos a gente suprime a nossa essência e isso acaba criando uma falsa conexão com a pessoa. E aí a gente fica sempre naquele estado ansioso, apreensivo, com medo de ser rejeitado, abandonado. E quando uma pessoa recebe sessões de barras de Access e tem, né, dentro dos 32 pontos ativados, esse ponto criando conexões é um deles, a gente começa a dissolver todas essas crenças do que é criar conexões por esse sistema e começa a acessar um lugar, Eduardo. Qual é esse lugar? Um lugar de muito mais facilidade, né? Muito mais bem-estar dentro dos relacionamentos. As pesquisas mostram que a longevidade humana, o bem-estar e a saúde está muito ligado a bons relacionamentos. E a gente vive nesse mundo e não sabe muitas vezes como se relacionar. Às vezes a gente quer mudar a outra pessoa. Muda o outro. Mas na verdade a gente tem que mudar a nós mesmos. Então quando criando conexões verdadeiras, a gente começa a criar conexões legais, que a gente não desista de ser nós mesmos, que a gente não precisa colocar uma máscara. Que a gente não precisa ir para autonomia, de se isolar, né? Exatamente, a gente começa a ter um ganho energético, um ganho de qualidade de vida muito incrível. Então as barras são muito legal para um casal, para pai e filho, para mãe e filho, para amigos, porque às vezes a gente tem irritaçõezinhas com as pessoas, a gente carrega, a pessoa fez uma coisa, hoje era meu dia de lavar a louça, é o dia da Fabiana lavar a louça, e ela não lavou na hora que eu queria, eu já guardo um rancorzinho, ela vem falar comigo, eu já dou uma patada nela, porque a gente vai carregando. E para ter relacionamentos saudáveis, a gente precisa mudar alguns pontos de vista nossos sobre relacionamento. E as barras de Access ajudam muito dentro da família, das relações, porque, inclusive, quando tu corre as barras de alguém, tu não precisa nem falar. A pessoa começa a se sentir melhor. Então, gente, dentro da família, tu não quer falar com uma pessoa, ela não está pronta para te falar aquela coisa ainda, corre as barras. Exatamente. Então, o que a gente começa a acessar quando a gente tem nossas barras corridas e quando a gente utiliza as ferramentas de Access, as ferramentas que a gente aprende no curso de barras, a gente começa a acessar aquele espaço de ser quem a gente é, aceitar a nossa essência, aceitar quem a gente é de verdade, e a gente para, né, de entrar naquele lugar de tentar se encaixar, de tentar agradar, desistir de si mesmo. E, gente, no meu ponto de vista, essa é uma das maiores libertações do mundo, da realidade que a gente pode ter, da mente que a gente pode ter. Porque se aceitar é um ato de coragem, um ato de amor próprio, é um ato e uma forma da gente ser mais feliz aqui nessa terra. Então fica ligado que a gente vai fazer aí por alguns dias, 5, 6 dias, um vídeo por dia falando do quanto as barras podem melhorar certos aspectos da nossa vida. Hoje a gente falou de relacionamentos, nós vamos seguir, então fica ligado no canal aí, segue, ativa o sininho, aquele que vai, todos os vídeos que a gente postar tu vai ver, porque vai ser muito bom, tu vai já ter essa base de relacionamentos. Vamos ir mais em frente, vamos descascar mais coisas ainda. E se tu sentir esse chamado também de fazer sessões de barras, de fazer o curso de barras, vem para a Escola do Ser e vamos crescer junto. Gratidão!